Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e todas muito bem-vindas, começando mais uma live aqui no canal da Escola de Música Sol Maior, a primeira escola do Brasil especialista em alunos iniciantes. E hoje a gente está fazendo uma live meio diferente, que eu tô num corre aqui, tô no carro, no trânsito. Ó, o Netinho acabou de entrar, seja bem-vindo. O Netinho está curtindo várias lives nossas aqui, hein? Que beleza! A Anete! Oi, Anete! Bem-vinda, minha querida! Como você está? Espero que tudo bem. Hoje nós vamos conversar com o professor Oséias e ele vai contar pra gente um pouco sobre como fazer agudos potentes, né? Então, muitas vezes a gente vê aqueles cantores, aquelas cantoras fazendo aqueles agudos super poderosos, né? E aí a gente pensa, como que será que faz isso? E hoje a gente vai conversar com o Oséias, que é um especialista nesse tipo de canto, né? Porque existem vários tipos de canto, né? Você pode cantar usando uma técnica mais para música de estilo pop, você pode cantar usando mais técnica de estilo rock. Então, cada estilo, ele pede uma técnica. Olha lá, o Oséias acabou de entrar, vamos convidá-lo aqui para entrar na live junto com a gente. Atenção. Olha que o Oséias entrar. Davids entrando aqui também. Bem-vindo, Davids. Deixa eu acenar para Seja você. bem-vindo Oséias é aí, top demais. pessoal. Tudo bem? Aê! Oi, Oséias. E aí, Seja tudo bem, Babi? bem-vindo na nossa live. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre aqui à disposição. Que beleza. Tô falando pro pessoal que eu tô fazendo uma live meio diferente, porque eu tô num corre aqui muito grande, eu tô no carro. E Sem aí eu problema. falei, vamos que vamos, né, Oséias? É isso aí. Oséias, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer agudos potentes. Pois é. Uma pergunta muito bacana, né? E também, assim, todo aluno chega, eu quero fazer aquele agudo, né? Eu quero poder fazer aquela nota super alta. É, Ah, principalmente a garotada, né? Agora com a mais, com essa galerinha cantando, fazendo muitos melisma, muitos agudos. Aí o pessoal quer, né, sempre tentar alcançar esse naipe vocal mais alto, né? E aí tem vários fatores aí que devem ser analisados, isso é muito importante. E é legal saber que a galera tem vontade de aprender, né? é verdade. Olha, vamos dar um oi aí pro pessoal que tá entrando. De Paula, Tá certo. José Vitor Seja bem, entrou, bem-vindo. seja bem-vindo aí, pessoal. Davi, seja bem-vindo. Já vi a Nete, o Netinho, todo mundo curtindo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem porque a gente está aqui conversando hoje ao vivo com um grande especialista da voz, Oséias Brandão, que ele também é nosso professor lá na Escola de Música Sol Maior. E Oséias, conta pra gente então o que é um agudo, né? O que é o agudo? O agudo Vamos começar do começo, né? o agudo ele tem vários nomes, né? A pessoa pode falar que seria aquela voz mais alta, mais elevada, ou aquele timbre mais, não, no modo popular, né? Aquele timbre mais fino, mais Uhum. estridente de atingir a nota, quando na verdade a gente está falando de uma voz mais encorpada, né? Se a gente for analisar ele no sentido técnico, é a voz em alta tessitura vocal, ou seja, atingindo níveis de notas mais altas, mais encorpada. A gente tem que distinguir essas vozes, né? Tem que distinguir aí essas vozes por, vamos dizer assim, tessitura vocal, né? Então, o que é agudo para um, às vezes, não é agudo para outro, né? E assim Olha, vai. Então, tem essas diferente. diferenças aí. Que legal, olha aí. E como que a pessoa faz para encontrar o agudo dela? Então, se cada um, vamos dizer, se cada um tem um agudo, como que a pessoa faz para encontrar o agudo dela, assim? Existem técnicas na aula, cada um trabalha, você trabalha com cada aluno de um jeito para descobrir, como faz? Então, isso é muito legal, né? Nós temos hoje, de forma mais conhecida, e vamos dizer assim, mais pulverizada no sentido vocal, 6 timbres de vozes muito comuns, principalmente aqui, vamos dizer assim, nos países latinos, né? E nós temos outras 2 vozes que são mais conhecidas no que a gente chama de países extremos, né? De temperaturas extremas. Então eu vou ter um perfil de agudo um pouco mais diferente em muito quentes
E eu vou ter um perfil, por exemplo, de graves também em países muito, muito gelados, né? Vamos dizer assim. E na região tropical, onde nós nos encontramos aqui, né? E aí eu gosto muito de falar, por exemplo, em 3 estados chaves, que seriam o estado de São Paulo, o estado de Minas e o estado do Rio de Janeiro. Vamos colocar esse eixo aí, o eixo São Paulo, Rio, Minas. Nós temos um padrão de voz meio que já pré-estabelecido, que seriam os baixos, né, das vozes masculinas, os barítonos e os tenores, e das vozes femininas nós vamos ter os contraltos, as mesos, né, ou a voz meso, e aí eu vou ter o soprano. Então, como eu disse, existem outras 2 vozes extremas, que são os baixíssimos e os sopraninos, né? Muito pouco usuados aqui no Brasil. No Brasil é muito difícil você encontrar esse timbrão, o baixíssimo, e você encontrar a sopranino, né, aquela voz. Nós temos alguns poucos artistas brasileiros que nós podemos dizer que seriam responsáveis por essas vozes. Então, nós tínhamos aqui no Brasil, nós tínhamos o Calbi Peixoto, né? Nós tínhamos aqui, né, nosso saudoso Calbi Peixoto, que tinha aquele baixíssimo encorpado, com um grave muito bem colocado, né? O Tony Tornado, né? Nossa, Aquele Tony Tornado, baixão, super isso. grave. Né, muito grave, e soprano, que a gente poderia chamar de sopranino, nós temos a Zizi Posse, né, aquela voz incrível, de tessitura muito mais aguda, até para o lírico, né, muito mais, né, e hoje a gente tem aí, dentro dessas tessituras do sopranino, nós teríamos aí a Sandy Júnior, vamos dizer assim, né? Né? Mas é muito interessante ver isso, que assim, o que é agudo para ela pode não ser agudo, por incrível que pareça, para uma soprano. Para ela pode ser uma nota que ela não vai alcançar, né? Zé, mas existe voz ou nota musical que determinado tipo de voz não alcance? Aí está o grande segredo. Existem agudos para determinados timbres de vozes, como existem graves para outros determinados tipos de voz, mas a gente está baseando aqui os agudos, as notas altas, e que são impostas pela natureza, pela fisiologia da pessoa. Então a pessoa nasce. A pessoa nasce com essa imposição referente à sua fisiologia. Então a gente chama isso de tessitura vocal, né? Nós chamamos isso de tessitura pré-estabelecida vocal. Então, cada perfil de pessoa se encaixa dentro de um campo chamado tessitura vocal, que pré-estabelece o perfil de voz dela. Então, eu vou ter ali ou baixo, eu vou ter ali ou contralto, ou soprano, ou vou ter o meso, ou eu vou ter o barítono, e ali eu vou estar equilibrando esses perfis de voz. Então, para cada tipo de voz, há um tipo de agudo, né? E aí ele vai descobrir qual é o seu extremo agudo, né? Vai ser bem interessante. Olha que beleza. Então, se para cada tipo de voz tem também um tipo de agudo, existem exercícios que a pessoa pode atingir os tipos de agudo da voz dela? Sim, sim. Existem muitos exercícios. E aí a gente está falando de uma gama de exercícios obrigatórios e estamos falando de exercícios também para, vamos dizer assim, o avanço, né, para o alcance maior, para a extensão maior dessa voz, sai fora do campo da tessitura e passa, então, a estender, né, literalmente esticar o alcance de forma maior para chegar onde ela precisa, onde ela sonha em chegar com essa voz. E aí cai naquela outra gama, né, do belting vocal, né? Verdade. Então, o belting é super agudo, assim, a gente poderia dizer. Seria aquela voz plena, total, dentro do que a gente pode chamar de voz de cabeça, sem o recurso de um falsete, né, ou de alguma outra técnica, plena, real, cheia, perfeita, com a sua própria voz. Então você tem o seu agudo pleno, né, aquela nota alta plena, de forma maravilhosa, assim. E aí nós temos vários exemplos de cantores que brincam com isso e abusam, né, cada um, é lógico, dentro da sua textura vocal, que abusam dessa beleza. Se a gente for olhar para o nosso universo música regional brasileira, nós temos os sertanejos aí que abusam e, né, usam e abusam dessa qualidade, né?
desse registro chamado belting, né? Que a gente coloca ali, que seriam os seus superagudos. Eu gosto muito de usar o exemplo da música sertaneja, porque a gente tem, na sua grande maioria, pessoas vindas de regiões muito quentes. Então, elas têm a possibilidade de ter um agudo maior, mais elevado do que, teoricamente, aquele tenor base ali da região mais tropical, né? Uma região com temperaturas um pouco mais amenas, né? Como São Paulo, Rio e Minas, por exemplo. Olha que isso. É muito, muito interessante. É lógico, a temperatura não dita 100% dessa regra. Aí a gente tem que levar em consideração o DNA da pessoa, né? A raiz da pessoa, né? Ou que a gente pode chamar aí da estrutura fisiológica da pessoa para alcançar determinada nota, ou não, né? Digamos assim. Ou não, é verdade. E dá pra você mostrar como que é um exercício, Oséias? Como seria um exercício para a pessoa trabalhar os agudos, assim? Como que é? Bom, nós temos exercícios bases, principalmente em que você vai começar a trabalhar o aquecimento da musculatura, principalmente do que a gente chama da musculatura da laringe, né? Então você vai ter laringe, apoio de glote, onde você vai aquecer essa brincadeira com exercícios muito simples e que poucas pessoas têm conhecimento disso, de tão simples que é. Onde você começa com um aquecimento, né? Não propriamente dito, a chegada para essa nota. Como, por exemplo, o tr, né? O TR, né? O tr. Então você vai trabalhar a soltura disso, por exemplo, né? Você pode começar trabalhando com notas finas. Onde você vai trabalhar o alongamento, né, da sua laringe. Você vai começar a fazer com que as suas pregas vocais, outra coisa muito importante, não são cordas vocais, né? São as pregas vocais, comecem a se exercitar para que ela tenha um maior alcance, ou seja, elas se alonguem de maneira maior, possa ter uma, digamos assim, uma espessura fortalecida para aquele alcance maior daquela nota, ele começa a trabalhar. Outra coisa muito importante é você trabalhar o relaxamento facial. Ah, como assim? O que isso tem a ver, né? Com a questão da laringe? Totalmente. Nós temos que lembrar que o nosso corpo são músculos, são nervos ali trabalhando, camada após camada. E aí, se você não envolve esse relaxamento facial com o aquecimento de laringe, a musculatura interna da voz, você não tem essa possibilidade de alcançar. Então, a gente tem 2 exercícios, né? O que seria relaxamento? Relaxamento facial, assim? Seria fazer o que exatamente com o rosto? Só para o pessoal entender. Bom, você trabalha basicamente a articulação correta da musculatura da onde você vai emitir, né? Da musculatura que vai auxiliar você para a impostação da sua voz. Ou seja, trabalhar essa voz mais real ou mais de máscara, vamos dizer assim, né? A voz de máscara, ou que muitos nós falamos com muita veemência, a voz de cabeça, né? De chegar e trazer essa nota musical para cá. Então, eu vou dar um exemplo simples. Você destravar mandíbula, né? E começar a usar isso para musculatura, aqui já, vamos usar um termo bem técnico, né? A bucal, né? Então, você vai trabalhar lá onde você vai trabalhar toda a musculatura de articulação. Então, é muito interessante isso. E automaticamente você começa a sentir isso aqui, ó, ficar mais leve. Aqui, né? E começa a soltar, né, a garganta. Você vê que o nariz parece que abre. Então, o seu canal respiratório nasal parece que abre, dá uma coceirinha, começa a liberar e fluir legal. Você tem essa coisa do abrir e fechar os olhos, arregalar, franzir a testa. Você começa a perceber que até a nuca é articulada, né? É muito interessante. Então você fala assim, poxa, exercícios tão simples, que se fossem realizados, por exemplo, na hora em que nós acordamos, a nossa voz, 15 minutos depois, já estaria pronta para o uso, sem nenhum tipo de força, né? Sem aquela coisa do extremo, de toda hora, aquela coisa toda, porque você aqueceu ela, né? Ficou melhor para você falar. Olha, Oséias, você está passando muitas dicas maravilhosas aqui. Gente, para quem está assistindo a nossa live depois, né? Então a gente vai deixar gravado aqui a nossa entrevista com o nosso queridíssimo professor Oséias Brandão, que está dando várias dicas de voz aqui pra gente. Deixa o seu like aqui, então curta
E manda aqui É isso através aí. do aviãozinho que está aqui embaixo para alguém que gosta de cantar, alguém que está pensando, falando assim, eu quero começar a cantar, mas não sei muito bem por onde começar. Manda para essa pessoa, para seu amigo ou parente, essa live que a gente está fazendo, que o professor de canto, Zé, está dando várias dicas maravilhosas aqui pra gente. Zé, a É gente isso aí, estava manda. falando sobre força e força para cantar. A gente vê muitos sertanejos fazendo aquela força aqui no pescoço, né, cantando. Aquilo é Sim. força? Explica pra gente o que é aquilo para E, fazer agudo, né? infelizmente para alguns é força, né? É o que a gente chama de voz de raça, né? E aí o cara canta 3 músicas e você percebe que de repente ele tira o pé e começa a jogar para a galera e ele já não tem mais aquela mesma qualidade vocal ali de acordo com o show, né? Eu já cansei de ir em apresentações de música popular e você percebe que o cara começa com 20 minutos incríveis e depois ele tem 30 minutos de pouca qualidade vocal, né? Então, isso vai por causa do uso incorreto, ou seja, ele deixa de trabalhar o que a gente chama de impostar a voz, ou projetar a voz para trabalhar o grito, né? A imposição, né? Ou a força para chegar em determinada nota. Nós temos um exemplo aqui no Brasil de alguns cantores que por esse extremo, por essa força inadequada, né, pelo uso incorreto dessa... aquilo que a gente fala, né, tudo que é extremo é demais, né, é demais. Então, por esse uso incorreto da voz, vamos colocar assim, de impostar incorretamente a voz, eles estão com problemas muito sérios vocais, porque agora eles não conseguem mais atingir determinadas regiões do campo harmônico, né, musical, e eles são obrigados agora a trabalhar cantando músicas em tons mais baixos do que o natural que ele cantaria. Então nós tivemos recentemente esse problema, por exemplo, com o cantor o Zezé de Camargo, né, da dupla Zezé e Luciano, onde ele teve que começar a fazer um tratamento vocal e condicionar a voz dele a esse novo período. Por quê? Foram muitos excessos vocais, muita força onde não deveria ser colocado, onde deveria haver ali a impostação correta ou a projeção correta da voz. Então a gente, antes de qualquer coisa, existem princípios inegociáveis para quem quer atingir notas agudas. Ele tem que colocar isso como se fosse uma lei lá na casa dele, lá na frente do guarda-roupa, no espelho, né? Ele tem que colocar lá. Qual seria o primeiro? Trabalhar o alongamento das pregas vocais. Se não fizer esse trabalho, ele não vai alcançar as notas que ele precisa alcançar em determinada região musical, em determinado campo harmônico que ele estiver cantando. Outra coisa é trabalhar a densidade, ou seja, a força da voz. A densidade tem que ser trabalhada, ele tem que controlar. Eu, por exemplo, comecei cantando pequenininho num coral sacro. Então existiam técnicas e formas de se colocar a impostação para que as nossas vozes totalmente a capela, sem o uso de microfones, sem o uso de acessórios eletrônicos, pudessem alcançar aquela última pessoa da plateia lá do outro lado, num espaço onde cabiam 1.500 pessoas sentadas, por exemplo. Então, o coral é muito legal, você vem aprendendo formas, né, de como você vai trabalhar esse volume, essa densidade, por meio da sua própria voz. E eu me lembro que era tão incrível, eu tinha 16 anos quando eu fui para um coral popular. E eu saí de um coral sacro, lírico, e eu fui cantar num coral popular. E aí a minha voz era muito alta. Eu tinha uma projeção, uma densidade vocal muito forte. E como é que foi? Eu tive que voltar para a cadeirinha, sentar e estudar. Por quê? Porque eu percebi que eu precisava agora condensar, ao contrário da densidade, eu precisava condensar a minha voz. Então, aprender a equilibrar o volume, a densidade da voz. Trabalhar novamente esse alongamento das pregas vocais. É muito, muito saudoso, sim, desse ponto, mas ao mesmo tempo é maravilhoso saber que é possível você ter uma voz adequada para não importa qual seja o estilo. Olha, tá vendo? Então, existe todo um passo a passo. Vamos fazer então, Oséias, um resumo aqui pro pessoal, pra galera que acabou de chegar aqui na nossa live, porque infelizmente o tempo passa muito rápido quando a gente está conversando com uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta prática e tanta técnica, que nem o professor Oséias. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Oséias, passa pra gente aí 5 dicas, um resumo das 5 dicas finais aí pra gente. Bom, primeira dica é
procure conhecer a sua tessitura vocal. É impossível você querer atingir determinada região de agudos, ou seja, trabalhar a sua impostação da voz para determinada região vocal, se você não conhecer os limites da sua tessitura vocal. Né? Esse é o primeiro passo. Antes de querer fazer o extremo, conheça a base. Se você não tiver a base, você não vai calcular bem para chegar, né? Não vai saber fazer o cálculo exato para chegar lá no extremo onde você gostaria de chegar. Em segundo lugar, mais do que conhecer o seu campo harmônico, mais do que conhecer a sua tessitura vocal, é conhecer os seus limites humanos. Então você precisa estar totalmente consciente dos seus limites. Para o quê? Para que você saiba o que você vai trabalhar dentro da extensão da sua voz. Então você tem um limite chamado, um fator determinado pelo seu genético, que é a sua tessitura vocal. E muitos, isso é muito legal, né? Nós temos exemplos lá na escola, né, Babi? De alunos que chegaram com uma voz bem pequenininha, né? Com pouco volume, né? E de repente saíram de lá com vozerões, assim, não de super expressão, mas da voz bem colocada, bem projetada, bem armada. Por quê? Uma voz fortalecida, trabalhada, né? Sim, bem melhor, né? A gente vê o exemplo de superação quando você viu o aluno cantar numa apresentação 3 músicas seguidas, com volume legal, sorriso e tudo mais, né? Isso para nós é maravilhoso ver esse resultado. Então, aí só foram 2 dicas. Então, conheça a sua tessitura vocal e conheça os seus limites corpóreos. Então, esses são fatores determinantes. Ponto 3. Aqueça a sua voz. Sem aquecer a voz, vai ser quase impossível você começar a trabalhar a sua voz para um determinado momento que você almeja alcançar, né, com o seu melhor agudo. Não tem cantor profissional que não tenha que aquecer a voz. E isso é algo que tem que ser diário, né, Babi? É diário, é constante. Outro ponto importante, aprenda a se hidratar. Né? Evitar, né? Aprenda a se hidratar. Aprenda a se hidratar. Evitar o máximo possível de, vamos dizer assim, líquidos gordurosos, né? Muito açúcares. Então a gente brinca lá na escola que o refrigerante, tchau, tchau, né? O açúcar de... Tipo, mas não pode. Claro que pode, mas você tem que saber o momento. Se você vai cantar, se você vai praticar o canto, se a sua profissão depende da sua voz, evite isso naquele momento, naquele constante. Derrube os mitos da sua vida. A água gelada não faz mal. Você deve evitá-la, sim, para não ter um choque térmico, né? Então é muito importante saber exatamente o que é certo e o que é errado. Eu acho que isso é bem importante. Bom, só aí já foram 3 dicas bem legais, não, né? Tô contando aqui 5 dicas. Eu já tô aqui na dica, que é verifique os mitos. Verifique os mitos e não acredite em tudo que você ouve por aí, tipo o bebê gelado e tal, que o Oséias estava falando aqui agora. Isso. Gente. Olha, Oséias, muitíssimo obrigada por essas dicas maravilhosas. Pessoal, hoje aqui na nossa live conversamos com esse mestre da voz, Oséias Brandão. Busque ele no Instagram, busque os trabalhos que ele faz, que são sempre trabalhos maravilhosos, super reconhecidos. Obrigado. Muitíssimo obrigada a todas ao pessoal que curtiu aqui a nossa live, que está aqui ao vivo. A Adri entrou depois que eu vi, a Ana. Viu, gente? Muito obrigada. E para quem está assistindo aqui a nossa live pelo IGTV, não se esqueça de deixar aqui um like pra gente e mande essa live para quem estiver precisando aí de 5 dicas maravilhosas para fazer agudos poderosos. E olha que não é qualquer pessoa que está falando, não. É Oséias Brandão. Valeu, muito obrigado, Babi. Galera, manda direct aqui, né, pro @sol_maior_música, né, que é aqui da escola. Eu também estou à disposição, é o @Oséias Brandão, né, ou Brandal, né, como o pessoal fala, tá bom? Encaminhe essa live aqui pelo direct para um amigo, para um conhecido que tem interesse em conhecer um pouquinho mais e busque saber aqui na Sol Maior, aqui, como funcionam os cursos de canto. Nós temos basicamente hoje todos os estilos, né, Babi? Presencial, EAD, online. Temos todas as formas aqui e vai ser muito interessante. Todos os estilos, né? É isso aí, todos os estilos vocais. Exatamente. Pessoal, um beijo para todos vocês. Oséias, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.